Antes de mais, muito obrigado pelo convite para esta entrevista. Efetivamente, nós precisamos de uma associação forte. A ANF, que todos nós conhecemos, é o que é, porque representa, mobiliza, federa 95% das farmácias a nível nacional. Nós acreditamos que esta capacidade da nossa associação está em claro risco. O último mandato foi, infelizmente, um mandato promotor da divisão e não da unidade. E é fácil nós compreendermos que isso assim foi, porque foi um mandato em que, mesmo no contexto dos órgãos sociais, não houve tranquilidade, não houve uma capacidade de agregar e de conviver com opiniões e visões diferentes. Foi um mandato marcado por 2 pedidos de demissão, um pedido de demissão da mesa da Assembleia Geral, um pedido de demissão da direção, discussões tumultuosas, conselhos nacionais em que não havia naturalmente condições para que as pessoas falassem e se entendessem, e nós acreditamos que uma direção tem de ter a responsabilidade de promover essa união no contexto dos órgãos sociais, e nós temos de nos aproximar das farmácias. A nossa proposta é essa, uma reaproximação clara da direção, dos órgãos sociais, com as farmácias, através da estrutura associativa, o reforço da nossa capacidade de trabalharmos e de falarmos em conjunto sobre os temas que interessam às farmácias e os temas que interessam naturalmente à ANF. Infelizmente, estes anos de mandato acabaram por ser uma aventura da direção Hora Cessante que não correu bem às farmácias, não correu bem para a ANF. Já falámos da questão da unidade associativa, portanto foi um mandato promotor da divisão e não da unidade, e uma vez mais, se nós não somos capazes de promover a unidade no seio dos órgãos sociais, como é que vamos ser capazes de promover a união das farmácias? Portanto, isso acreditamos foi algo que falhou. Por outro lado, havia também compromissos claros no âmbito da separação do universo associativo do universo empresarial, algo que falhou também redundantemente. Temos os diretores que são membros dos conselhos de administração das empresas e temos até a presidente da direção, Hora Cessante, que se prometeu na última campanha eleitoral que nunca seria candidata a presidente do Conselho de Administração da Farminvest, e conclui o seu mandato a autopropor-se presidente do Conselho de Administração da Farminvest. Portanto, é preciso claramente separar os universos associativos do universo empresarial. Outro aspecto que eu considero que claramente não correu bem foi a reorganização da nossa associação. A associação tem de se tornar mais ágil, mais independente, mais eficiente. E a reorganização feita pela direção que ora acessa funções não cumpriu os objetivos necessários. A associação foi reorganizada para uma estrutura com 13 direções, 53 departamentos, algo que nós consideramos completamente desajustado daquilo que deve ser uma visão de uma ANF mais ágil, mais lean e que permite efetivamente a resposta às necessidades das farmácias, com a organização dos serviços que as farmácias querem ver prestados, e que naturalmente possa ter menores custos também para os associados. Outro ponto sobre o qual eu acho que é importante nós focarmos a nossa atenção tem a ver com a reestruturação da dívida. A ANF continua amarrada a um acordo de financiamento com a banca. A direção que agora acessa funções prometeu encontrar soluções para a independência deste acordo, para a independência da banca, e os resultados não existiram. É efetivamente uma grande prioridade que temos pela frente. As farmácias precisam de garantir que têm um modelo económico que sustenta a sua atividade e que garanta naturalmente uma capacidade de desenvolvermos a atividade das farmácias, olhando e sonhando com a evolução de um modelo de farmácia que naturalmente associe serviços de saúde com a dispensa de medicamentos. O que é verdade é que o core da nossa atividade está nos medicamentos. Portanto, é fundamental que a direção da ANF tenha a capacidade, e nós vamos apresentar propostas concretas para a defesa de uma economia de farmácia mais sustentável e mais saudável. O que é que defendemos? Uma revisão urgente do regime de preços e de margens. Defendemos também a implementação de um novo mecanismo de incentivo à dispensa de medicamentos genéricos. No âmbito dos serviços de saúde, os serviços têm de ser naturalmente desenvolvidos, implementados com o apoio da associação, e no âmbito da contratualização é certo que os serviços de saúde têm de ser fontes de receita e não centros de custo. Portanto, os serviços de saúde têm de ter claramente uma margem de contribuição positiva para as farmácias, algo que infelizmente também não foi garantido nas últimas contratualizações, nomeadamente no último programa de vacinação. Achamos que é muito importante rapidamente discutir com todos os associados novos modelos de financiamento. Naturalmente, aquela que será a nossa missão será pôr em cima da mesa, no fundo, estudos ou soluções
evidenciadas, pensadas por especialistas nesta matéria, que passem por reduzir o passivo bancário em contraponto com outras soluções, eventualmente soluções que alinhem também a visão e o interesse dos sócios da ANF enquanto acionistas e naturalmente alinhar também esta visão e aquilo que sejam os resultados das empresas, colocá-los efetivamente ao serviço dos associados. É para nós muito importante definir e apresentar novas propostas, novos modelos, bem sustentados do ponto de vista técnico por quem percebe destas matérias, e a decisão será sempre dos associados. Mas é algo que nós não podemos, sobre o qual nós não podemos perder tempo, porque não podemos ficar amarrados ao acordo que existe, um acordo que sabemos que está dependente da evolução de taxas de juro e de, naturalmente, compromissos perante a banca, que para as farmácias, para a associação, para as suas empresas, acabam por ter encargos muito elevados. Sim, infelizmente, acho que é claro para todos que existe um conjunto de situações que demonstram que a nossa associação perdeu peso político-institucional nos últimos tempos. Vamos falar de exemplos concretos. O facto de ter sido autorizado ou ter sido decidida a saída dos preços das embalagens dos medicamentos, sem a nossa associação ter sido ouvida. Também a aprovação de um regime de transferência de farmácias, sem que a ANF tenha sido ouvida. A forma como foi implementado o programa de renovação da terapêutica, que já agora, infelizmente, a renovação da terapêutica tem pouco, mas que acabou por ser implementado sem que houvesse um respeito, uma preparação das farmácias para essa nova realidade, algo que causou também constrangimentos claros na relação entre as farmácias e os utentes. E outro exemplo muito concreto é o facto de, no âmbito da monitorização da dispensa em proximidade, a associação não estar no conjunto de entidades que monitorizam este processo, que além de definir condições de operacionalização, definiram também naturalmente a remuneração dos agentes, leia-se a remuneração das farmácias. Aquilo que nós devemos fazer é naturalmente promover uma relação com a tutela, com os outros profissionais de saúde, com as outras associações e organizações do âmbito da saúde, também com os Ministérios da Economia, das Finanças. Uma associação que tem de ter visões concretas, tem de ter propostas concretas e tem de, na realidade, reivindicar soluções que defendam a boa operacionalização e a remuneração das farmácias em cada uma das intervenções. Achamos que isso é importante, e se olharmos especificamente para a campanha de vacinação contra a gripe ou contra a Covid-19, certamente todos nós estamos de acordo que é importante as farmácias terem um papel na vacinação. Agora, cabe à ANF defender modelos positivos de operacionalização e também modelos remuneratórios que promovam a sustentabilidade dos serviços. E estes serviços não podem ser centros de custo, tem de ter uma margem de contribuição positiva para as farmácias. E aqui acho que é com algum lamento que assistimos ao facto de a associação não ter gerido com a habilidade que seria desejada este processo, não só de uma perspectiva negocial, porque não tivemos sequer com a distribuição capacidade de falar de forma a evitar que os custos associados à distribuição de vacinas ficassem nas farmácias. Por outro lado, também, na relação com a tutela, quando aceitamos um valor que é um valor verdadeiramente simbólico, eu não ouvi a ANF a dizer, junto da opinião pública, que as farmácias aceitavam o desígnio de vacinar este ano a um valor simbólico, mas que deveria haver um compromisso de revisão deste valor caso se alcançasse uma taxa de vacinação mais alta. E ficámos, infelizmente, expostos, as farmácias ficaram expostas, porque a associação não foi, provavelmente, reivindicativa ou clara o suficiente junto à opinião pública, quando tivemos um pico de gripe. E com um pico de gripe, ainda ficou a opinião pública e o poder político a encarar que a culpa estaria nas farmácias, algo que foi completamente injusto, porque as farmácias deram muito sim, fizeram um esforço enorme e, na realidade, este ano, pagaram para vacinar. E o nosso lema é unir as farmácias, unidos pelas farmácias. Nós acreditamos que a nossa grande prioridade estará em garantir uma associação forte, coesa, para quê? Para responder às necessidades das farmácias. Sonhamos com a evolução de um modelo de farmácia que tenha uma economia saudável, sustentável, que passe e que associe a dispensa de medicamentos com a prestação de cuidados de saúde, cuidados farmacêuticos e cuidados prestados por outros profissionais. Aquilo que é certo é a nossa associação tem de ser capaz de responder às necessidades das farmácias também no seu dia-a-dia. Como falámos, precisamos de uma associação forte para defender a economia da farmácia,
sobre as medidas concretas que já falámos e outras, e por outro lado tem também a ANF de garantir a resposta às necessidades que todas as farmácias sentem. Teremos como prioridade, e em conjunto com as farmácias, apresentar soluções para a resolução dos problemas de recrutamento e os problemas associados aos recursos humanos, soluções concretas de atração e retenção de talento nas farmácias, quer farmacêuticos, quer técnicos de farmácia. Por outro lado, termos também a capacidade de reduzir os constrangimentos que existem no âmbito dos medicamentos esgotados, que sabemos que é um problema também crítico e sobre o qual acreditamos que pouco tem sido feito, como já tivemos também a oportunidade de dizer, para conseguirmos ter uma associação forte que ajude as farmácias a sonhar e a almejar por um modelo de farmácia de futuro e economicamente sustentável, naturalmente temos também de ter uma associação com a sua questão económica saneada, saudável, eficiente e preparada para servir as farmácias e ajudá-las, uma vez mais, a sonhar com um futuro melhor.